Boletim Oficial número 3.316, São Paulo, 31 de outubro de 2020. Mensagem Doutrina Apostólica, a união do povo apostólico para a salvação de almas. Nesses 50 anos de ministério de Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa tem levado muitas almas para o reino dos céus, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, que estão sempre ao lado desta Santa Poderosa. Porém, para que continuemos a realizar esta obra gloriosa de salvação, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram que exista e seja mantida a perfeita união entre todos os apostólicos, entre obreiros, pastores, pregadores, regentes, coristas, músicos e membros da Igreja. A união entre todos os apostólicos é necessária para que o mundo creia que Jesus enviou o Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa e que ela está entre nós. A união é tão necessária que, antes de subir aos céus, Jesus orou em favor da unidade espiritual da Igreja, pedindo ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Prezados irmãos, meditem na importância da união do povo de Deus. Saibam que se não houver união, santidade, consagração e principalmente obediência à disciplina nos dada por Ele, Jesus, o Espírito de Deus, não poderá atuar na obra da sua Igreja e a Santa Vó Rosa não poderá cumprir a sua missão como Espírito Consolador. Compreendam que o povo apostólico é um batalhão celestial que luta em favor do reino dos céus, colaborando com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, para que muitas almas sejam salvas para o nosso Deus e, estando santificadas e vencedoras, sejam levadas para a glória celestial. Para que a união seja perfeita e verdadeira, não pode haver discórdia, maquerência, tendência à desunião, teimosia, orgulho e soberba. Mas deve haver humildade, amor, respeito entre colegas de ministério e entre irmãos e irmãs de todas as idades e também o desejo sincero de ajudar e colaborar com seu irmão. Estimados irmãos apostólicos, lutem pela unidade da Igreja e atendam ao pedido do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Sejam unidos, assim como nos céus existe a perfeita união, paz, amor e a bondade. Confiamos em todos os irmãos e esperamos contar com a colaboração e o apoio de todos os apostólicos, a fim de que possamos alcançar a perfeita união como filhos de Deus e vencer como povo do reino dos céus. O real valor da nossa disciplina para o Filho de Deus. A doutrina e a disciplina desta Igreja vieram dos céus, trazidas por Jesus e entregues aos filhos de Deus através da Santa Vó Rosa, como dádivas para a salvação daqueles que a colocarem em prática. Em todas as épocas, todos os patriarcas e profetas realizaram seus ministérios na terra, dando provas de amor e obediência à vontade soberana de Deus, o Pai. O próprio Jesus, provando seu amor, deixou seu trono de glória para vir à terra à semelhança de homem, sendo, entretanto, santo e puro, para pregar um evangelho de amor e dar-se em sacrifício vivo em favor dos humildes de coração. De maneira que, provando sua humildade e obediência a Deus, disse: eu não faço nada que não seja da vontade de meu Pai.
A Virgem Maria Santíssima, desde a sua mocidade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo como mãe do Salvador, dizendo-lhe: Eis-me aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade. E mesmo ouvindo de Simeão, um servo de Deus, o qual lhe disse no templo: uma espada transpassará tua alma. Nem assim Maria Santíssima voltou atrás, mas cumpriu com perfeição sua nobre missão de mãe de Jesus e dos filhos de Deus. A Santa Vó Rosa, após cumprir uma vida de lutas e sacrifícios, já cansada com seus 60 anos de idade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo com fé, dizendo em oração: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E sempre obedeceu às ordens de Jesus com devoção e amor. O santo irmão Aldo, ao ouvir o apelo da Santa Vó Rosa para que a servisse no que fosse preciso na obra desta igreja, sem nada perguntar nem exigir, respondeu-lhe: Tia, tudo que a senhora precisar de mim, seja de dia ou de noite, pode contar comigo, pois a senhora é uma santa de Deus. Em tudo ele foi fiel e obediente. Entretanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é um grupo de irmãos e irmãs que se dizem apostólicos, querendo destruir o bem mais precioso que Deus, nosso Pai, nos concedeu: a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Há aqueles que estão frequentando praias ou piscinas com roupas inadequadas e ainda mais, postando fotos nas redes sociais. Outros fazendo uso de bebidas alcoólicas, frequentando lugares áridos e inconvenientes ao Filho de Deus, como bailes, shows, entre outros. Há irmãos usando calças agarradas ao corpo, andando de shorts, camisetas regatas, cabelos espetados, barbas e costeletas compridas e até cavanhaques. Há irmãs usando calças compridas, roupas esportivas agarradas ao corpo, saias acima dos joelhos, blusas decotadas. A Santa Vó Rosa ensinara que, quando em um vestido não couber um botão, feche o decote com um pequeno broche, mas não use roupa decotada. Cortes de cabelo muito curto, as irmãs estão usando, né? Pinturas e até bijuterias, tais como brincos, pulseiras, correntes e anéis, salvo os de formaturas, e mesmo assim somente após a conclusão do curso profissional, que podem usar os anéis de formatura. Muitos vivem assim em total desobediência, mesmo sabendo e conhecendo nossa disciplina apostólica. Afirmamos àqueles que estão nessa situação que analisem a sua vida diante de Deus e parem de brincar com a coisa séria, porque Deus não é brincadeira. Lembre-se da palavra de Jesus quando disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Se arrependam enquanto é tempo. Caso contrário, irão colher os frutos de sua desobediência, pois está na doutrina: o salário do pecado é a morte. Guardem estas palavras em seu coração, obedeçam por amor e lutem para conquistar a sua coroa de glória. Ofertas para a Igreja Apostólica.
Os apelos sobre as ofertas são destinados a manter a obra da igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever como direção administrativa da Igreja cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da Igreja, tendo deveres e obrigações legais, sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra. Portanto, somos obrigados a fazer estes constantes apelos de ofertas, relembrando a cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para podermos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Há irmãos que ainda fazem críticas sobre os apelos de coletas, pois não sabem e nem estão inteirados do trabalho da igreja, no custos das despesas obrigatórias que temos a cada mês. Porém, pedimos que não façam estes comentários, pois além de injustos, criam um grave problema para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo e para nós da direção, ao semear nos corações a dúvida deste trabalho. Entretanto, quando se veem em situações embaraçosas e difíceis, clamam pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e solicitam ao Conselho nossa intercessão. O que sempre temos feito com carinho em nossas orações. E a misericórdia destes santos sempre tem alcançado os fiéis e humildes de coração. Irmãos, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois a Igreja do Consolador é que representa na terra este reino. Daí aconselharmos que façam seu esforço e cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza porque está contribuindo para a Igreja ou por obrigação, pois Deus e os seus santos amam aquele que contribui com amor e alegria. Confiamos no vosso amor e compreensão. Meditem neste ensino, porque fazemos estes apelos em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos orientaram desta maneira e porque a Igreja, sem a ajuda dos irmãos, não pode realizar a missão que lhe foi confiada por Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. Depoimento de fé. Nossa irmã Fabiane da Cunha Laureano Pereira, residente em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, assim testemunhou em sua carta de 5 de setembro de 2020. Meu filho Guilherme estava com 11 meses de vida quando começou a ter febre alta durante alguns dias. No dia 15 de junho de 2020, sofreu crises convulsivas com febre alta. Eu e meu marido o levamos ao hospital e foi prontamente atendido pelos médicos. Porém, meu filho demorou a voltar da crise convulsiva. Em oração, eu pedia à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em favor do meu filho. A médica deixou-me ficar com o menino durante 3 dias no hospital, para serem feitos os exames, os quais constataram que o Guilherme estava com Covid-19. A médica o mandou para casa, mas pediu para observar e se a febre voltasse ou tivesse falta de ar, era para levá-lo de volta ao hospital. Mas graças a Deus meu filho não teve nenhuma das consequências que esse vírus pode causar e sarou. Venho agradecer a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por todas as graças alcançadas em favor do meu filho Guilherme e de toda a nossa família. Congregamos na Igreja Apostólica da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Assinado Fabiane da Cunha Laureano Pereira. Avisos aos regentes. Estimados regentes, lembramos que devem cumprir seu ministério com amor e dedicação,
respeitando uns aos outros, se apresentando de acordo com a disciplina e orientando seus coristas e músicos a seguirem o seu exemplo, mesmo nos ensaios. Os irmãos homens devem reger nas apresentações de terno ou com paletó e calça social e gravata. Não pode ser borboleta, a gravata. Nos ensaios, não podem utilizar calças de moletons ou jeans desfiadas e rasgadas. Muito bem. As irmãs regentes não podem usar blusas curtas e sem mangas, pois os movimentos podem expor o seu corpo. A quantidade de hinos em nossas reuniões deve ser reunião normal de 1h30, 4 hinos. Nós não temos aqui em Araguaína essa reunião de 1h30. Reunião de 2 horas, que é o nosso caso, 5 hinos. Reunião de oração de 1h30, que é o nosso caso, 3 hinos. E reunião de oração de 2 horas, que não é o nosso caso, 4 hinos. Então fica aí, né? Reunião normal de 1h30, 4 hinos. Reunião normal de 2 horas, 5 hinos. Reunião de oração de 1h30, 3 hinos. E reunião de oração de 2 horas, 4 hinos. Com relação aos exercícios vocais e de respiração, devem ser feitos com moderação e não podem ser exercícios utilizados em academias, nem ficar gritando, pulando ou se abaixando, expondo principalmente o corpo das nossas irmãs. Nossa! Muito cuidado com a altura do som, principalmente solos e instrumentos musicais, seja nos ensaios ou nas apresentações, para não incomodar nossos vizinhos. Muito bem. Novo endereço, Congregação Betim, Minas Gerais. Avisamos que a partir do dia 8 de novembro, nossa congregação de Betim, Minas Gerais, estará em novo endereço. Avenida São Francisco, número 594, bairro Nossa Senhora de Fátima, Betim, Minas Gerais. Teremos reunião todos os domingos às 19 horas. Casamentos. Caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamentos da igreja, constantes de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. De Votuporanga, São Paulo, Washington Josmari da Silva Brusque e Ana Beatriz Drago da Cruz, em 14/11/2020, às 16 horas. Xanxerê, Santa Catarina, Kelvin Brian Mariano e Cibele dos Santos, em 14/11/2020, às 16h30. Avisos ao Ministério. Volta ao cargo de diácono de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, Valdelírio Rodrigues dos Santos. E deixa o cargo de pastor. Cacoal, Rondônia. Nosso irmão pastor Hermes Berto da Silva. Eu tinha lido que ele estava voltando. Aí eu pensei, mas não tinha deixado, agora que estou lendo direito, deixa o cargo. Ô irmão Berto e Hermes. Aí deixa o cargo, diaconisa de Cruzeiro do Oeste, Paraná. Tem uma irmãzinha aqui. E Douradina MS, temos um irmão que deixou o cargo. E deixa o cargo regente e obreiro. Olha, deixa o cargo regente e obreiro de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Tem um irmão aqui que deixou o cargo. Assinado José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo.